Bom dia. Está no ar o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo e você pode participar conosco através dos nossos endereços nas redes sociais. Para participar pelo MSN, você acessa Opinião Agora 40uhf@gmail.com. O nosso e-mail opiniãoagora@p1noticias.com e a nossa página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. Hoje eu tenho a honra de receber aqui, nessa primeira parte do programa, os dois primeiros blocos, eu vou conversar com o vereador Francisco de Almeida, o Chico Almeida, vereador que foi eleito pelo PT, vereador ainda novo de idade, com apenas 44 anos, aliás, a minha idade, e inicia o seu primeiro mandato na Câmara de Vereadores com 1.415 votos. O vereador Chico Almeida é filiado ao PT e que com o PSDC formou-se a coligação É Mais por Piracicaba e que apoiou o ex-candidato a prefeito e ex-deputado estadual por Piracicaba região, Roberto Felício, professor Roberto Felício, o qual eu quero registrar aqui o meu grande abraço. Há muito tempo que não vejo o professor Roberto Felício e também está convidado a quando quiser participar conosco desse programa. No programa de hoje eu apresento também a matéria dos jornais, começando a apresentar a matéria principal, a página principal do jornal Gazeta de Piracicaba. Quero mandar um abraço ao nosso amigo Wilson Titz, que é do departamento comercial da Gazeta, Gazeta que é um grande parceiro nosso também e nos fornece aí a autorização para mostrar o jornal através do Opinião Agora e também falar da matéria. Então quero falar do primeiro jornal. Vamos colocar na tela, por gentileza, o jornal Gazeta de Piracicaba, que traz como matéria: SEMA incentiva o pequeno produtor. Manter o incentivo ao produtor e garantir a segurança das estradas rurais são dois dos desafios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, que hoje está sob o comando aí do secretário Valdemar Gimenez. Também traz como título principal as novas camisas no ano do centenário do nosso glorioso 15 de Piracicaba. As camisas oficiais do centenário do 15, que serão usadas nas temporadas 2013 e 2014, foram apresentadas ontem no evento na Associação Comercial. Os uniformes parcialmente retrôs remontam aos modelos de 1947 e 1967. No jornal, a Tribuna de Piracicaba traz como o título principal, na sua página inicial: cidade tem 15 foragidos após saidão de Natal e Ano Novo. Secretaria Estadual de Administração Penitenciária divulgou os números do chamado saidão, quando presos em regime semiaberto recebem o direito de passar com a família. No Brasil, o Conselho Nacional registrou 1.571 foragidos. E no jornal de Piracicaba, aliás, quero também agradecer aqui o meu amigo o Evaldo Vicente, do jornal A Tribuna Piracicabana, e mandar um grande abraço. E no jornal de Piracicaba, traz como matéria principal: chuva faz preço dos hortifrutis dobrar nos varejões de Piracicaba. E o projeto anti-homofobia tem multa pesada, que é de autoria da vereadora Madalena. Esse projeto aqui, nós vamos comentar nos outros programas, é um projeto que prevê uma multa pesada, mas será que é por aí, né? Será que também, a partir do momento que está colocando esse projeto, não está havendo também aí uma certa discriminação? Mas nós vamos trazer a vereadora aqui logo mais e também vai falar desse projeto. Eu tenho a honra de conversar e recebo nos estúdios da Rede Opinião de TV o vereador Francisco Almeida do Nascimento, o vereador Chico Almeida, que aliás, vereador, primeiro, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por aceitar o convite e vir aqui conosco, a gente fazer um bate-papo. Obrigado também, Marcelo, só tenho que agradecer a você, a sua equipe, ao meu pai que está participando aqui, minha esposa e o meu assessor, o meu chefe de gabinete, o Jackson. E, aliás, eu quero, em nome do Jackson, né, que está aqui presente, chefe de gabinete do vereador Chico Almeida, eu quero agradecer ao Jackson, que nos deu uma atenção muito grande desde quando fizemos o convite, desde quando a produção fez o convite e até agora. Muito obrigado ao Jackson, em nome dele, cumprimentar todos os demais assessores do vereador e desejar a eles um profícuo mandato sempre ao lado do vereador. Lembrando que divergem as ideias e as opiniões, mas sempre tem que estar um ao lado do outro. Vereador Chico Almeida, primeiro a sua origem. De onde o senhor veio, que o senhor não é piracicabano, já tem o título, mas acho que não ainda, né? Qual a origem do senhor e como chegou até aqui, hoje vereador em Piracicaba? Marcelo, desculpa aí. Eu sou de Souza, Paraíba, moro aqui há 24 anos, onde lá em Souza mesmo já iniciei minha carreira política, saí candidato uma vez lá, ficando na Suprença, daí desanimei, vim para Piracicaba e aqui
continuei o meu trabalho como cabeleireiro na Vila Resende e até achava que a política não ia fazer parte da minha vida mais. Já tinha desistido? Já. Mas conversando com os amigos, com os clientes que frequentavam meu salão, e aí o pessoal foi conversando, e aí foi me aproximando da política novamente, né? Que muitas vezes nasce dentro da gente os sonhos e às vezes a emoção fala mais alto, né? Aliás, sabe que o que mais nós admiramos do vereador Chico Almeida é que foi uma luta para ele chegar até aqui, né? Onde ele chegou. Sair de lá da Paraíba, vem de família humilde, de família pobre, de família honesta, de família que lutou, né, para poder vencer. Então sai de lá da Paraíba. É uma terra que até eu tenho uma grande admiração pelos paraibanos. Aí vem para uma cidade de praticamente 500 mil de habitantes e ocupa uma cadeira no maior poder do município, que é o poder legislativo. Essa é uma honra e é uma obra de Deus, né? Deus sabe o porquê que o vereador Chico Almeida hoje está ocupando essa cadeira e sabe que ele também vai trabalhar em favor do povo. Mas agora que as emoções dá para ser contidas, vereador, vamos continuar. Senão, até daqui a pouco, até eu choro aqui e o apresentador não pode emocionar, tem que fazer de conta que não pode. Vamos Marcelo, lá, muitas vezes a gente chora, Sim. É muita emoção que a gente tem. E a vitória também, que é muito grande, né? Com certeza, a gente tem passado muita coisa durante a campanha e às vezes deixa a gente chateado, assim meio... Mas eu só tenho a agradecer, por causa que eu sempre falo, Deus dá pra gente muito mais do que a gente merece. Exato. Isso é porque a bondade e a misericórdia de Deus é muito grande na nossa vida, né? Lembrando que às vezes a gente pede algo e a gente acha que aquele algo é o suficiente e Deus nos surpreende dando muito mais. É o que o vereador acabou de colocar aqui. Às vezes eu falo que a ficha não caiu para mim ainda, né? Às vezes eu acho que eu sou o Chico Almeida, o cabeleireiro, sabe? Às vezes as pessoas me abordam, eu sei agora a autoridade, e a gente fica meio assim, eu não me sinto, sabe? Não me sinto. Para mim eu sou a mesma pessoa, sabe? Mas isso é um sonho que a gente tem de criança, Marcelo. Aqui a primeira vez a gente saiu candidato pelo PT, tiramos aí 900 e poucos votos, aí insistimos pela segunda vez. Na segunda vez nós conseguimos uma votação até boa, melhor do que essa agora, Marcelo. Que foi quando o senhor ficou como suplente. Como suplente, isso, né? Aí, Marcelo, a gente não desanimou, continua o nosso trabalho, né, Marcelo? A gente agradece muito ao povo piracicabano, aos... imigrante, que Piracicaba tem muita gente, não só migrante como imigrante hoje, a cidade cresceu muito, né, Marcelo? A gente agradece a todo esse pessoal aí que nos apoiou, nos acolheu aqui nessa cidade e a gente só tem a agradecer, Marcelo. Para mim é um sonho que eu tenho de criança, porque esse sonho eu vi do meu pai. Sim. Nós estávamos conversando até nos bastidores, né, que o pai do vereador Chico Almeida, que lá na Paraíba, inclusive trabalhou em algumas campanhas e elegeu pessoas vereador. E aí até prefeito, Marcelo, até prefeito. Meu pai trabalhou... Então é aquela história, vereador, filho de peixe é peixinho. O pai do senhor foi vereador ou não? Não, mas ele sempre foi... Sempre trabalhou por trás dos bastidores. Sempre cobraram dele para ele ser, ele nunca quis sair, mas sempre trabalhou para vereador, para prefeito. Teve épocas boas que até investia, tirava dinheiro do bolso para ajudar a campanha. Elegia sempre elegeu. Teve derrota também, né? Isso é normal, né? Lutar sempre, vencer talvez, desistir jamais, né, Marcelo? Sim. E o senhor acha que o fato dele hoje, por exemplo, dele apoiar, ajudar as pessoas e as pessoas se elegerem, é um dom que ele tem ou é a sorte que ele tem ou mistura um pouco de tudo? Isso aí é dom, Marcelo. Isso aí eu sempre falo, aquele que tem a sabedoria divina só tem que agradecer a Deus. É verdade. E eu acho que meu pai tem e eu também tenho isso. Sim. Eu tenho isso, eu tenho tido como Deus tem dado para mim coisas que eu só tenho a agradecer. Às vezes a gente não é digno de, às vezes, até estar aqui. Sim, não, mas se o senhor está aqui é porque a obra que Deus fez na sua vida é justamente mas para eu tenho uma plena consciência que se eu estou aqui, é porque Deus concedeu que eu estou aqui. Realmente. E vereador Chico Almeida, dentro ainda desse contexto aí da sua origem, da sua vinda, o senhor chegou a ser presidente de bairro, líder de comunitário de algum bairro? Já participei, já fui líder de bairro, já participei de associação, ainda hoje eu faço parte da Associação de Bairro de Moradores do Algodoal. Sim.
sempre participei, sempre fui envolvido. E dentro de um bairro hoje, né? Porque nós temos, Piracicaba, nós temos, nossa, centenas de bairros, Piracicaba cresceu muito, mas dentro do bairro, qual o maior problema hoje que um líder de bairro ele encontra para poder auxiliar os moradores? Além, é claro, falando do problema da saúde, da parte social, mas qual a maior dificuldade hoje que o líder de bairro tem? O que o senhor teve enquanto líder, antes de ser vereador? Marcelo, muitas vezes o reconhecimento, às vezes ser bem atendido pelos secretários, sabe? Pelo prefeito. Eu costumo falar que um líder de bairro que tem o prazer, a vontade de fazer algo para o povo, às vezes chega até a ser mais importante que certos vereadores, Marcelo. Um líder de bairro, o pessoal bate na porta dele também, é meia-noite, é 1h da manhã, às vezes para pedir as coisas, às vezes para pedir, para resolver problema no bairro, que às vezes o líder não tem condições para isso, Marcelo. Sim. Às vezes nem mesmo o vereador, mas o vereador já está mais próximo, o prefeito, o secretariado tem uma chance a mais, tem uma oportunidade a mais. E às vezes o líder de bairro, às vezes não é bem recebido, não é bem aceito, por diversas circunstâncias. O senhor encontrou dificuldade quando o líder de bairro, por exemplo, de chegar até a Câmara de Vereadores, às vezes procurar um vereador e tentar falar com o vereador, eu preciso ser atendido, o senhor chegou a encontrar essas dificuldades? Às vezes encontra, Marcelo, tem muita gente que às vezes te atende ali, mas no momento não dá nenhuma importância. O que adianta? Não resolve nada, porque o que acontece? O importante é que você seja atendido e receba uma resposta depois, ou de sim ou de não, foi possível ou não foi. Muitas vezes você é atendido lá, tem uma recepção boa, mas depois não tem nenhuma resposta, você tem que ficar correndo atrás, né? E o que o povo quer, o que a população quer hoje é uma resposta. Como nós estamos sempre abordando o assunto aqui, o assunto desse ano que está em alta aí é sobre as passagens de ônibus, o aumento da passagem e também as condições precárias que os ônibus hoje em Piracicaba estão. E é o que nós estamos aqui, convidamos o secretário de Transportes, convidamos o prefeito e eles não puderam vir, até por questões que estão ainda resolvendo as coisas dentro da secretaria, da pasta, mas a secretaria ontem enviou uma nota oficial e nós demos uma resposta aqui através de uma nota oficial. Então o que o povo quer é isso. E por falar em ônibus, o senhor também está participando desse movimento, né, vereador? Junto com o vereador Paiva, o senhor também faz parte por conta desse aumento da tarifa e dos ônibus. A gente está participando do movimento, Marcelo, a gente apoia o movimento, que o movimento é popular, é do povo. Sim. O povo está indignado com esse aumento, é uma coisa que merece respeito. O prefeito Gabriel, o secretário, tem que analisar e dar uma resposta para o pessoal. Vou pedir um minutinho para o senhor, acho que nós temos imagens, olha, ali nós temos algumas imagens, né, que a produção do programa fez, tem ali, né, uma manifestante, inclusive com um microfone ali, eu esqueci o nome daquele aparelho ali, que ela está falando ali e o pessoal está protestando. Agora, o que eu achei muito interessante, ali podemos ver o vereador Paiva ali conversando com uma das manifestantes, logo ali atrás do vereador está o Ronaldo, né, e acho que mais alguém da assessoria de vocês, e o vereador Chico Almeida estava presente lá também. Eu não me recordo se aparece em algumas imagens ou não, mas é para aparecer. Mas o importante é isso, que o vereador está aqui hoje, até para falar com a população que ele também faz parte desse movimento, mas de uma forma pacífica e de uma forma aí, que não cause vandalismo, é isso, né, vereador? Com certeza, Marcelo, a gente está aí para apoiar o movimento, para auxiliar o movimento, nós não queremos vandalismo, nós não queremos confusão com ninguém, nós só queremos um direito de resposta que a população reivindica e para que o Gabriel possa revogar essa passagem de ônibus, por causa que nós vimos aí nos jornais aí, capitais com a passagem de ônibus bem mais excessiva do que aqui em Piracicaba. E outra, a qualidade do transporte, né, Marcelo? A qualidade do transporte não é muito boa, né? O pessoal cobra muito isso aí, né? O pessoal merece um atendimento especial sobre isso aí, né? Que afinal, foi eles que colocaram nós nessa situação, tanto o Gabriel como eu hoje como vereador, né? Exato, até o senhor falou aí que os ônibus não são muito bons, eu concordo com o senhor, os ônibus estão em péssimas qualidades, e anuncia aí que vieram 34, né, a empresa colocou 34 novos ônibus na linha, ainda em conversa com alguns manifestantes, e eles informaram que esses ônibus vieram de uma cidade do interior e que foram reformados, que não são ônibus zero. Nós estamos aguardando aí uma resposta do secretário de Transporte para vir aqui no programa e dizer se realmente procede essa informação, se é um ônibus zero ou se não é. Porque o senhor pegar um ônibus hoje, o senhor reformar ele, colocar na linha como se ele fosse novo é uma coisa, o senhor comprar um ônibus na agência é outra, né?
Mas realmente, vereador, e diante de tudo isso que vem acontecendo, é como o senhor disse aí, sobre o aumento que é abusivo e sobre o transporte que está precário, as condições dos ônibus, o que o vereador Chico Almeida, dentro do seu mandato hoje, tem como objetivo para fazer nessa área e no demais decorrer do mandato do senhor? O que o senhor tem como projeto, como planos? Marcelo, o nosso projeto é trabalhar junto com o Gabriel Ferrato. Sim. Nós estamos abertos ao diálogo para poder fazer o máximo para poder melhorar essa situação, para poder que a população fique contente com o transporte, com a situação que hoje vive a cidade, né? Então, o nosso compromisso, o nosso projeto é trabalhar junto, é fazer uma parceria, porque afinal tudo isso aí que é beneficiado é o povo, e o povo precisa disso aí, né? Sim. São poucos os vereadores, né? Geralmente o vereador Chico Almeida é da oposição, e são poucos vereadores da oposição que pensam dessa forma, ou seja, trabalhar em harmonia com o prefeito a favor do povo. Dentro desse contexto, dessa fala que o senhor colocou, uma vez que o senhor diz aí que o senhor vai trabalhar em harmonia com o prefeito para o partido, isso daí também reflete, vereador? Ou é uma forma do senhor, mesmo sabendo da sua fidelidade ao partido, o senhor tem essa forma de pensamento? Olha, Marcelo, eu tenho o maior respeito pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, onde eu me elegi vereador, mas eu quero dizer para você que independente de partido, pode ser o que PSDB, PT, PCdoB, eu estou para servir a comunidade. Aquilo que for bom para o povo, vou estar junto, vou estar apoiando, o partido vai entender a minha posição com certeza. Sim. Porque a gente tem que trabalhar para o povo, a gente foi eleito pelo povo para representar o povo. É essa a nossa característica, é essa a nossa intenção de poder fazer algo melhor para o povo, que o povo precisa. Afinal, nós somos o quê? Um legislador, um funcionário do povo. Exatamente. Nós estamos aqui pelo povo, então é o povo que tem que ser beneficiado com o trabalho do vereador, com o trabalho do prefeito e secretário, e com certeza aquilo que for bom para a cidade de Piracicaba, aquilo que for bom para o povo piracicabano, a gente vai estar apoiando, vai estar ajudando, vai estar... O que a gente puder fazer, a gente vai estar junto. O senhor fez uma colocação aí muito importante. Está tão gostoso o bate-papo que nem parece que nós estamos na televisão, né? Porque parece que estamos sentados no seu gabinete conversando. Mas o que o vereador Chico Almeida colocou é uma coisa muito importante, é algo muito importante. Ou seja, tem que escolher um legislador que venha do povo. É o que o vereador Chico Almeida passou. Quantas humilhações passou, veio lá de família pobre, de família humilde, de origem humilde, então conhece passo a passo a necessidade do povo, porque ele sofreu essas necessidades. Eu sempre falo, vereador Chico, que é fácil você olhar às vezes um mendigo na rua, um pedinte, e falar assim, é vagabundo, tá pedindo dinheiro aí para droga, para isso e para aquilo, mas às vezes não é. Às vezes é uma pessoa sofrida que está ali, que não tem uma chance de um emprego, não tem uma chance na sociedade, e só quem passa por aquilo para saber. É o que aconteceu, o senhor vem do povo, o senhor sabe que o povo precisa. Marcelo, eu tenho amizade com grandes empresários, frequenta meu salão, corta cabelo, assim como eu tenho amizade com mendigo de rua. Sim. Tenho a mesma consideração. Para mim, ser humano, pessoas merecem respeito, cada um tem seu problema, a gente tem que ver isso aí, a gente não pode julgar ninguém, Marcelo. Se eu falar para você, Marcelo, a situação da gente, parece brincadeira, Marcelo. Muitas vezes, na minha infância, a gente queria ficar doente para poder comer bolacha, Marcelo. Verdade. Com certeza, muitas vezes. Porque ia para o hospital. O que acontece? Ia para o hospital, tinha que comprar bolacha. Lá em casa somos em 12, Marcelo. 12. E o que acontece? Às vezes minha mãe comprava os 12 bolacha. apóstolos. A minha mãe comprava bolacha por doente. Sim. E a gente acordava meia-noite, 1h da manhã. Minha mãe escondia e a gente ia para comer bolacha. E às vezes o doente ficava sem bolacha, sem a bolachinha. Eu estou falando para você, Marcelo. O que é, né? É por isso que hoje, quando a gente vê o vereador Chico Almeida se emocionar, porque a gente não sabe qual é a origem dele. Que nem o vereador Paulo Campos, vai estar conosco logo. O vereador Paulo Campos veio do lixão. Ele catava lixo lá, né? Catava os produtos para reciclar, e assim o vereador Chico Almeida, porque olha a situação, ter que esperar, às vezes alguém ficar doente, torcer para alguém ficar doente, né, vereador? Para poder comer bolacha. Fala, às vezes eu converso com minha esposa, aí ela fala sobre a minha infância. Eu falei, eu nem sei se eu tive infância. A minha infância eu estudei muito pouco, Marcelo. Sim. A minha infância era trabalhar na roça,
que aliás é uma das coisas mais difíceis que tem, é trabalhar na roça. É fácil você, né, crescer dentro de uma cidade grande, você começar trabalhando aí de repositor no supermercado, você trabalhar aí como repositor no estoque de uma loja. Agora a roça é diferente, né, vereador? Era trabalhar na roça, Marcelo, o divertimento da gente era jogar bola. Jogar bola. Era jogar bola, às vezes a gente ia trabalhar na roça, tinha o intervalo do almoço, nesse almoço a gente ia jogar bola ainda, Marcelo, de tarde voltava para a roça. E com detalhe no almoço, ainda por cima, se eu estiver errado me corrija, mas acredito que na época do vereador Chico Almeida, o almoço ainda às vezes era até uma marmita fria, sem esquentar, porque na roça não tem como, não é, vereador? Até que Marcelo, para a gente ir lá, a gente tem que agradecer que a gente tinha uma situação até mais ou menos, que a gente tinha uma terrinha, tinha um gadozinho que meu pai tinha, mas tem pessoas bem piores lá, viu? Bem piores. A situação nossa ainda era uma situação de privilégio, eu digo, por causa que a gente passou bastante dificuldade. Isso foi lá na Paraíba, né, vereador? Na Paraíba. E ainda existem essas condições lá? Porque geralmente o Hoje norte, melhorou. o nordeste são estados mais pobres, de maior necessidade, né? Hoje, Marcelo, melhorou muito. Melhorou o Brasil bastante. teve um avanço aí nos últimos 10 anos muito grande, Marcelo. O Brasil melhorou muito. Hoje a gente vai lá, Marcelo, é outra realidade, Marcelo. Vereador, depois de eleito vereador, agora já eleito, diplomado, empossado, o senhor já voltou na sua terra ou não? Ainda não, mas estou louco para voltar. Não pode chorar agora, mas como vai ser a emoção? O senhor sair da roça e voltar agora como vereador, como autoridade do maior poder constituído na nação brasileira, que é o Poder Legislativo, ainda que é nível municipal, mas voltando agora como vereador e como legislador de uma cidade de 500 mil de habitantes. Como vai ser a emoção? Marcelo, a emoção é muito grande, por causa que nem antes eu falei para você, o sonho de ser vereador. A gente sempre sonhou com isso, né? Nunca deixou morrer. Algumas vezes ficou parado, que nem quando eu cheguei aqui, mas para mim, no momento que eu chego lá, para mim é um momento muito grande. Eu sempre converso com o pessoal fala, mas vai fazer uma festa para você aqui, nós vai fazer uma carreata aqui, para eles lá também é um orgulho muito grande. Por saber que a gente já participou lá, a gente teve esse sonho de se eleger vereador lá, não conseguiu, mas essa cidade que é Piracicaba, uma cidade maravilhosa, eu só tenho a agradecer esse povo daqui, Marcelo. E quando o senhor saiu da sua terra, lá da Paraíba, o senhor já veio com o propósito de vir a Piracicaba ou não? Ou foi mais ou menos assim, eu vou para o estado de São Paulo e vamos ver qual cidade vou ficar? Ou não? O senhor já sabia, não, Marcelo, já tinha informações? Não, Marcelo, na verdade eu vim para São Bernardo dos Campos, fiquei um pouco tempo lá, a faixa de uns 5, 6 meses, depois vim para uma cidade pertinho que é Rio Claro, trabalhei um ano, nesse período de um ano que eu fiquei em Rio Claro, eu ia ficar em Rio Claro, vim para aqui, que eu tinha parentes aqui, né? Sim. Aí, se apaixonou pela cidade? Aqui, Marcelo, casou aqui ou veio casado de lá já? Eu na verdade, Marcelo, eu tive o meu primeiro relacionamento, eu tenho 2 filhos. Sim. Minha ex-esposa é de lá. Sim. Tenho 2 filhos maravilhosos, o Felipe e a Samara, que eu adoro muito, meus filhos. Agora, do meu segundo relacionamento, está para vir o Isaac Francisco, que, poxa, que legal. Na minha segunda Parabéns. esposa. Deus abençoe. Eu só tenho que agradecer a Deus, peço que venha com saúde. Como chamam os 2 filhos do senhor de lá? Felipe e Samara. Felipe e Samara. Então quero aproveitar e mandar um abraço, um beijo para vocês, porque esse programa, depois o vereador Chico Almeida vai receber a cópia desse programa e vai levar para vocês assistirem aí uma cópia. Então quero mandar um abraço, um beijo para vocês e olha, torçam sempre pelo sucesso do pai de vocês, tá bom? Vereador, é uma pena, mas nós estamos chegando ao final da primeira parte do programa, que é a entrevista com o senhor. No segundo bloco, nós vamos falar com o vereador Pedro Kawai, vereador que já deve estar chegando por aqui, nós vamos falar com ele. Mas eu quero a mensagem do senhor para o nosso povo piracicabano, que acreditou no senhor, e aqueles também que não votaram no senhor, mas sabem que o senhor vai trabalhar por Piracicaba, a mensagem do senhor para o seu mandato e também os seus agradecimentos, por gentileza. Marcelo, eu quero agradecer a sua pessoa, os demais componentes aqui que faz parte da nossa produção, sua produção, Opinião Agora. Quero agradecer a meus familiares que mesmo nos momentos difíceis me apoiaram. Quero agradecer aos pessoas que votaram em mim, que me deu força, me deu condições para estar aqui hoje. Quero dizer para cada um piracicabano que votou no Chico Almeida, que com certeza não vai se arrepender, amanhã ou depois vai ser orgulhado de ter votado no Chico Almeida, por causa que eu estou aqui, porque vocês me proporcionaram esse momento.
E esse momento não vai ficar só por aqui não, esse momento vai continuar, porque é um mandato de 4 anos, de 2013 a 2016, e que você que acreditou no trabalho do vereador Chico Almeida, pode ter certeza que ele não vai decepcioná-lo. Quero agradecer, Marcelo, de coração a todos vocês e agradecer a Deus porque me proporcionou esse momento aqui, que é um momento que você sabe que tem muitos que queriam estar aqui, né, Marcelo? Exato. Pessoas formadas, doutores. Exato. É que o privilégio não é de todos, né, vereador? O privilégio é para aqueles que Deus escolhe. E eu, como cabeleireiro, estou aqui, né, Marcelo? Cabeleireiro, mas agora o senhor é vereador. Eu tenho que fazer, eu vou precisar fazer com o vereador Chico Almeida, com todo respeito, que nem eu faço com o vereador Pedro Kawai. Ensinar ele agora que ele é uma autoridade, né? Porque não adianta, ele não entende que ele é uma autoridade. Vereador, muito obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe e te dê um profícuo mandato. E logo você vai estar de volta conosco aqui. Obrigado a você, Marcelo. E na hora que quiser convidar, a gente vai estar disponível, vai estar sempre atento aos seus pedidos, o que puder contar com a gente, pode contar, o nosso gabinete vai estar aberto. Okay. Para aquilo que a gente puder fazer para ajudar, pode ter certeza que a gente vai fazer, Marcelo. A intenção da gente é servir. Tá, okay. Se não for para servir, Marcelo, não adianta, né, Marcelo? Realmente, servir, vereador, né? Realmente. Este foi o programa Opinião Agora, a primeira parte do programa que eu tive a honra aqui de conversar com o vereador Francisco Almeida do Nascimento, o vereador Chico Almeida, aqui bate-papo gostoso. Não saia daí, nós vamos voltar na segunda parte do programa com o vereador Pedro Kawai, aliás, o primeiro descendente de japonês eleito em Piracicaba, vereador. Até daqui a pouco. Já estamos de volta com a segunda parte do programa Opinião Agora. Hoje nós dividimos o programa em 2 partes. Na primeira parte eu falei com o vereador Chico Almeida, o qual você aí do outro lado da televisão teve a oportunidade de conhecer um pouco da origem do vereador Chico Almeida, a humildade que o vereador tem, de onde ele veio e agora ocupando aí uma das cadeiras do mais alto poder constituído na nação brasileira, que é o Poder Legislativo. E eu tenho agora a honra de conversar nessa segunda parte com o vereador Pedro Kawai. Aliás, é o primeiro descendente de japonês eleito vereador por Piracicaba. Aliás, o Pedro Kawai, que já viveu no Japão, ficou 10 anos no Japão, foi também diretor do Espaço Cultural Estação Paulista e também hoje ele faz parte da direção do Clube Nipo Brasil e que recebe agora, por esses dias, o cônsul do Japão. Até isso nós vamos comentar também. Antes, porém, eu quero falar do tempo, o tempo e temperatura de hoje. A situação continua como está. Como vocês podem ver, são imagens inéditas, imagens ao vivo da cidade. A Piracicaba se encontra com o tempo nublado, não podemos nem dizer parcialmente, porque o sol saiu logo de manhã, apareceu poucos instantes e agora já está nublado. E a previsão é de chuva, logo mais na parte da tarde, logo após o almoço a previsão é de chuva. A máxima da temperatura hoje fica em 29 graus e a mínima em 19 graus. Pancadas de chuva à tarde e à noite, que aliás, né, tem chovido muito e já está na hora de dar uma trégua, porque o rio já está quase transbordando e as roupas das nossas donas de casa no varal não secam. Mas olha, eu tenho a honra de conversar aqui nesse momento, é uma honra, um prazer, além de ser amigo nosso, vizinho e agora vereador na Câmara de Vereadores de Piracicaba, o vereador Pedro Kawai. Primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui, como sempre é uma honra recebê-lo e fazer um bate-papo. Bom dia, Marcelo. Ainda é bom dia, né? Bom dia aos seus telespectadores. Na verdade é um prazer para mim, né? Dividir com você essa bancada, dividir com os telespectadores um pouquinho da minha experiência, um pouquinho dos nossos sonhos, dos nossos projetos para 2013 em diante. É uma honra estar aqui com vocês. Vereador Pedro Kawai, nós falamos com o vereador Pedro Kawai há algum tempo atrás, quando nós estávamos ainda no Canal 5, na Piracicaba TV. Fizemos uma entrevista gostosa, inclusive num cenário japonês, né? Mas hoje aqui nós não temos um cenário japonês, mas ele vai falar um pouco do que é hoje ser descendente de japonês, morar no Brasil, viver no Brasil, especificamente em Piracicaba, e agora ser vereador. Aliás, com todo respeito, vereador, o senhor já compreendeu que o senhor é uma autoridade agora? Que eu comentei, eu falei com o Chico Almeida, né? Que ele também precisa agora treinar, né? Eu sou um vereador, né? Aquela brincadeira que você sempre faz comigo lá na Casa de Leis é uma constante no meu dia a dia. No seu dia a dia. A minha família me cobra muito, principalmente a minha esposa, e para que a gente tenha não digo uma postura, que é a postura de homem correto, íntegro, eu sempre tive desde o meu berço, mas é uma postura mais séria, né? Vamos dizer assim. Porque eu sou um tipo de pessoa bem despojado, bem esportista, e a Casa de Leis exige tem algumas restrições quanto a isso, né?
mas eu nunca vou deixar de ser o Pedro Kawai de camiseta e tênis, eu nunca vou deixar de ser o Kawai brincalhão, porque eu aprendi com meu pai, Marcelo, aprendi com a minha família, que nós temos uma certa maneira de conduta. Nós temos que ter a conduta. Nós temos horário para brincar, nós temos horário para trabalhar, nós temos horário para curtir a família. Então tudo tem seu horário certo. Agora, o que mais é marcante na minha pessoa, e isso até na minha família, que eu aprendi isso no convívio com meus pais, com meus familiares, é que não importa a embalagem, o que importa é o conteúdo. Exato. Essa é uma lição de vida que meu pai me passou e eu vou carregar para sempre. Então, não adianta nada você estar num Armani, você estar alinhadão, com corte de cabelo Chico Almeida e não ter nada por dentro, não ter proposta, você não ter nada, né? Você concorda comigo? Exato. Então eu acho que acima de tudo é isso. É claro que eu tenho que me policiar um pouquinho mais, que a situação de vereador hoje que eu me encontro exige isso, porque as pessoas que não me conhecem podem confundir, porque o meu convívio, por mais conhecidos que eu tenha no dia a dia, ainda muitas pessoas não me conhecem. Então vai chegar a um certo ponto e não passar o respeito que o cargo de vereador exige, uma camiseta e tênis, por exemplo. Mas Sim. não é isso que vai afetar o meu trabalho. Que, aliás, eu quero destacar aqui, é até interessante, gente, que agora estou um pouco mais paradão, mas eu sempre fui na Estação Paulista fazer minha caminhada. E às vezes eu encontrava com o vereador Pedro Kawai lá, até então Pedro Kawai. E às vezes ele estava tudo bem arrumado tal, e a gente ali de short, camiseta, correndo, fazendo ali exercício, e ele vinha, abraçava, e eu ficava até meio constrangido, poxa, eu estou correndo, estou até meio suado. Então o que me admira muito é a simplicidade que o vereador Pedro Kawai tem, não só ele, toda a família, e tem um nome forte na cidade, família Kawai é um nome forte. E outra coisa que é interessante também, a origem que o vereador Pedro Kawai veio, de família humilde também, de família que lutou, que conseguiu, que batalhou. O vereador foi morar fora do Brasil, teve experiências diferentes, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho essa relação, vereador, entre Brasil e Japão. Como funciona essa relação? Gostaria que a senhoria explicasse. Na verdade, a relação Brasil-Japão é uma das melhores possíveis, né? Na década de 90 eu fui para o Japão, morei 10 anos lá e aprendi muita coisa. Mas o que mais a colônia japonesa me passa até hoje é o respeito às pessoas, aos limites do próximo, ou seja, principalmente dos mais velhos. Então, os meus direitos terminam onde começam os seus. Exato. Eu acho que isso também vai ser uma das minhas pautas durante o meu mandato. E também o respeito aos mais velhos, porque por mais que você tenha conhecimento, você está sempre aprendendo. E quanto mais você vive, mais você aprende. Isso é uma maneira do japonês pensar. E a relação Japão-Brasil tem algumas diferenças quanto a isso. Infelizmente, ainda alguns jovens não veem dessa maneira essa relação. Porém, com o contato diário, com a minha convivência, principalmente quando eu fui conselheiro da criança e do adolescente, fui até presidente durante um pequeno período, na ausência do presidente Fábio Amaral Sanches, no convívio com as entidades, com os adolescentes, nós fomos organizadores da conferência, eu tentei passar esse ensinamento da cultura japonesa, para que se respeite os mais velhos, para que se respeite o próximo. Então, a relação, às vezes, é conflitante, para quem não conhece, tem conhecimento das duas culturas, é um pouquinho conflitante quanto a isso. Mas, no geral, é de excelente relacionamento. A colônia japonesa foi muito bem aceita em Piracicaba, também no Brasil. Nós estamos aí já fazendo 94 anos em Piracicaba e 104 no Brasil. Então, é um sinônimo de bom relacionamento, porque senão não teria tantos japoneses. No Brasil é a maior fora do Japão. Inclusive a prova do bom relacionamento, aliás, do excelente relacionamento que nós temos entre Piracicaba, vamos dizer Piracicaba e Japão, é de que nós temos aqui o Clube Nippo brasileiro. E quando Vossa Senhoria administrou ali a Estação Paulista, a Estação Cultural Paulista, a antiga Estação da Paulista, eu quero desde já parabenizá-lo, porque o trabalho que o senhor fez ali Obrigado. Foi formidável. Obrigado. O senhor transformou, é claro que teve o aval do prefeito Barças Negri, da secretária de Cultura Rosângela Camolese, mas o trabalho que o vereador Pedro Kawai fez ali foi um trabalho mesmo brilhante e que hoje todos que passam por ali ficou marcado. Olha, está vendo isso aqui? Isso aqui foi sob a direção de Pedro Kawai. E ali o senhor colocou, inclusive, o jardim japonês. Ali foi um complexo, na verdade, né, Marcelo? Eu participei desde a instalação, desde o projeto, porque em 2004, quando candidato pela primeira vez, uma das minhas sugestões para o então candidato prefeito Barças que desse destino àquela área. Sim. E aí, depois da eleição dele em 2005, começaram todos os estudos e conseguimos chegar no que chegou. Além da Rosângela, nós tivemos uma parceria muito importante que tem que se frisar,
que é o Rogério Vidal no meio ambiente, o Pedro Melo no esporte, obras. a Maria Angélica Guércio na Sendes e a Obras, que sempre deu suporte para a gente estar mantendo em ordem o espaço. E a estação o marco da minha gestão na Estação da Paulista, de fato, foi o Jardim Japonês. Mas é também, não só meu, a gente tem que deixar bem claro que aquilo ali foi, o pontapé inicial foi da vereadora Márcia Pacheco e do vice-prefeito Dr. Pacheco, que na comemoração dos 100 anos da imigração japonesa no Brasil, em 90 em Piracicaba, em 2008, fez o projeto a indicação da construção de um jardim japonês para a comemoração. Sim. Aí, durante 3 anos, corre para cá, corre para lá, para encontrar um local adequado. E aí eu lutei para que fosse na Estação da Paulista por 2 motivos principais. Primeiro, é o local que os primeiros japoneses, há 94 anos atrás, chegaram. Foram na estação, eles vieram de trem. E o bairro da Paulista é o bairro de maior concentração nipônica na cidade. Puxa, onde, inclusive, onde está a sede do Clube Nipo Brasileiro, é onde a maioria das famílias se constituiu, algumas já saíram do bairro, é claro, mas ali foi o início da cultura japonesa de Piracicaba. Então, esses foram os 2 principais motivos. E aí também é claro que eu não posso negar que eu também, por ser o primeiro diretor do Centro Cultural e de Lazer de Estação da Paulista, ser um descendente japonês, teria que ter alguma marca importante. E ficou. Eu espero que a nova direção que lá esteja, que continue o trabalho, coloque as suas ideias em prática, mas aquilo eu cuidei como se fosse o quintal da minha casa, eu não nego, exato, eu não tenho orgulho de dizer isso. Cuidei como se fosse o quintal da minha casa. O vereador Pedro Kawai tirou essas palavras da minha boca. Eu também espero que a nova administração daquele espaço faça por merecer, deixe lá a sua marca, mas não a marca de que, olha, isso aqui, quando foi administrado pelo Kawai, saiu excelente, agora administrado pela nova administração, ficou péssimo. Então deixe também a sua marca, o novo administrador que assumir lá, deixe a sua marca também, assim como o Pedro Kawai deixou dele. Claro que não vai chegar a nível de Pedro Kawai, porque Pedro Kawai é japonês, né? Mas tem que deixar ali alguma marca. E também, vereador, para quem não sabe, o vereador Pedro Kawai soltava pipa lá, de calção, camiseta, não é? Sempre morou chinelão, ali no chinelão. Pegava rabeira de trem para ir embora da escola. Dá saudade desse tempo, vereador? Muita saudade. Puxa vida, né? Ainda ontem estava olhando algumas fotos na Câmara, umas fotos antigas, e como eu queria ter existido naquela época, e não nessa. Uma época que não tinha maldade, que não tinha malícia, uma época gostosa, mas infelizmente, né? Novos tempos, tudo muda. Por falar em novos tempos, o vereador Pedro Kawai vai participar de uma legislatura onde ele já recebe Piracicaba totalmente moderna, totalmente nova, reformulada. E agora nós vamos conversar um pouquinho com ele sobre a gestão dele nesse período 2013 e 2016. Não só na área da saúde, como na área social, na área de obras. O prefeito Barjas Negri fez, vereador, uma brilhante administração junto a toda a sua equipe. Tanto que vários secretários da equipe do prefeito continuam com o prefeito Gabriel Ferraro. Mas ainda tem muita coisa para fazer na área da saúde, na área social, na área de obras. Aliás, por falar em obras, nós temos uma matéria aí sobre uma ponte que o prefeito Barjas Negri deixou aí. Essa ponte está... Vamos ver a matéria? Tem já as imagens, Luciano? Para nós colocarmos no ar, eu gostaria que o vereador Pedro Kawai, também como vereador da base aliada ao prefeito, fizesse um comentário. Essa ponte, vereador, é a que foi construída ali na rotatória do Morumbi, ali nas proximidades do supermercado Coop, Talher, obra social número 1927, obras para alargamento de 2 pontes sobre o córrego Piracicamirim, pela Pontuale. Eu vou pedir a gentileza de tirar o slogan da opinião agora, para que eu possa ver isso. O início dessa obra, ela foi em junho de 2012, com previsão de término, não dá para voltar, né? Voltou. Com previsão de término em novembro de 2012. Engenheiro responsável Mário Dionísio Carbone, com investimento municipal de R$ 1.323.033,02. E nós estamos em janeiro, vereador, e ainda não foi inaugurada a ponte. Sobre essa ponte, o senhor tem alguma posição do prefeito em relação a não ter sido inaugurada ainda? No momento eu não tenho essa informação, mas o que chegamos a questionar o Gabriel sobre algumas obras, não só essa, mas acontecem várias intervenções no município que são necessárias e que não estão sendo feitas. Porém, nós temos que analisar alguns aspectos. Sim. Aquela região é uma região que não está sendo construída a ponte, provavelmente a parte elétrica, sim, depender da CPFL, pode ser que tenha acontecido algum problema na mudança de postes, alguma coisa nesse sentido. Sim. Nós temos que ver também a chuva, nós estamos no período, agora, nesse momento, estamos enfrentando um período de chuvas, então são várias questões que nós temos que ver. É um tráfego intenso, de repente
não deu para fazer interdição ali, é dificultoso, principalmente no horário de pico, né, vereador? Exatamente. Aliás, olha, eu estou recebendo uma informação da nossa produção, onde chega uma nota da Secretaria de Obras. Essa nota foi mandada pelo Centro de Comunicação Social e eu vou pedir licença para o vereador para fazer a leitura aqui, onde diz assim: as obras da rotatória de 3 avenidas no Piracicamirim estão em execução por etapas. A primeira foi a construção da ponte que liga a Avenida Alberto Voleto Sacks com a Avenida do Piracicamirim. As outras etapas são os alargamentos das pontes e a remodelação viária. Ocorre que, na execução do alargamento de uma das pontes, foi encontrada uma adutora do SEMAI. A autarquia já estuda a remoção, que tem custos. A solução deve ocorrer nas próximas semanas. Vale lembrar que a obra é uma das principais reivindicações dos moradores daquela região, que teve início do ano passado, com previsão de conclusão da nova ponte para dezembro. O que aconteceu? Centro de Comunicação Social. Eu quero desde já agradecer o Centro de Comunicação Social, agradecer o nosso amigo Miromar Rosa. Miro, é justamente isso que o povo precisa, né? O povo quer saber a resposta. E olha, a prefeitura, às vezes o secretário não pode vir aqui, vereador, mas o Miromar sempre nos atendendo e nos mandando as notas, mandando aí os ofícios, como mandou ontem sobre a questão do ônibus, do transporte coletivo. Então, mais uma nota aqui, muito obrigado, Miromar, parabéns à sua administração, Miromar Rosa, ao prefeito Gabriel Ferrato, que já mandou aqui, nós estamos comentando sobre a ponte, porque o povo pede para a produção ir até lá, e é o papel da produção, é o papel do programa, ir até lá, fazer a matéria e buscar com o poder público a resposta, e aqui chegou a resposta. Então, muito obrigado, Miromar, um grande abraço, parabéns pela competência sua na administração em já responder para nós. E como o vereador Pedro Kawai estava bem colocando também sobre essa situação. Então, é justamente o que o senhor está dizendo, que está colocando aqui, e logo estarão concluídas as obras. Com certeza. E toda obra a gente sabe que existem, aparecem pormenores que a gente não espera. Sim. E foi o que aconteceu. Exato, tá? E o que é normal. E agora, só reforçando sobre o Miromar Rosa, tem que deixar bem claro que não é à toa que ele é chamado de primeiro-ministro. Exatamente. Né? Não é chamado de primeiro-ministro, porque ele, e ainda mais agora, nesse mandato do governo do Gabriel Ferrato, ele responde tanto pela chefia de gabinete quanto o Centro de Comunicação Social. Então é uma responsabilidade muito grande. É uma carga dobrada. E eu gostaria de ter a força física e o pique que ele tem para responder tudo. Exatamente. E dar conta de tudo que passa por ele. E outra coisa que me admira no Miromar, né, sem demagogia, gente, é que você precisa dele, você liga e ele responde. Você precisa de uma nota, ele manda. Né? Às vezes o secretário não pode vir, principalmente os novos, que estão começando a se adaptar com a pasta. Então você falou com o Miromar, de imediato ele manda. Miro, muito obrigado mesmo pela sua atenção. E aí, agradecer a toda a administração Gabriel Ferrato. Vereador Pedro Motoitiro Kawai. Primeiro também eu quero agradecer aqui e quero deixar registrado meu abraço ao chefe de gabinete do vereador Pedro Kawai, que se encontra presente aqui nos estúdios, o Rafael Santos, que também é outra figura, dispensa palavras no quesito de profissionalismo. Quando nós precisamos ir do gabinete do vereador ou precisamos fazer o contato para o vereador vir, o Rafael de pronto nos atende, sempre aí nos dando a atenção devida. Obrigado, em nome dele agradecer a toda a assessoria do vereador Pedro Kawai. Vereador Pedro Kawai, um assunto que está em pauta aí, está pegando fogo, a questão dos ônibus. O senhor não ia escapar dessa, o senhor sabe. Eu imaginei que não. Eu gostaria que Vossa Senhoria fizesse o comentário sobre a posição do vereador Pedro Kawai. Já recebemos a nota do nosso primeiro-ministro, aí carinhosamente falando, Miromar Rosa, já explicamos à população, mas em questão do vereador Pedro Kawai, qual o posicionamento do senhor em relação a tudo isso? Só antes de falar sobre o ônibus, Fique à Marcelo, vontade, eu gostaria de registrar aqui sobre a minha equipe uma cobrança enorme que já na primeira reunião que nós tivemos de equipe eu passei para eles. Não fica ninguém sem resposta no meu gabinete. Eu acho que a responsabilidade do homem público em dar o retorno para a população, seja ele positivo ou negativo, você tem que dar. Exato. E isso eu aprendi com o prefeito Barjas, trabalhando durante 8 anos, e com o meu pai na empresa dele, na vidraçaria, que ele tem mais de 40 anos lá na Paulista. Você não pode deixar sem resposta. Por mais que você tenha que falar não, fale, mas não deixe sem resposta a população. E isso eu cobro muito deles, o Rafael comanda lá, hoje tem o Júnior, tem o Helder, a Emiline e a Rose. Eles estão sempre, foi a primeira instrução e a mais séria que eu dei para eles quanto a isso, que eu cobro mesmo, que tem que ser dada uma resposta. Eu acho que é fundamental isso, não tem como você deixar sem atender, né?
Por mais que, como a gente brinca, todo parto tem dor. Então tem que seja uma resposta com dor, mas eu tenho que dar uma resposta para a população que me procurar e nos procurar no gabinete. Aliás, vou pegar uma carona na sua fala e parabenizá-lo por ter levado também para a sua assessoria a Emiline que trabalhou conosco no departamento de cerimonial. E olha, diga-se de passagem, uma competente profissional. Está fazendo uma falta danada. Mas ela está no gabinete do vereador Pedro Kawai e quem saiu ganhando foi justamente Vossa Senhoria que levou ela para lá. Com certeza. Parabéns pela aquisição. Foi uma conquista assim, digamos que foi aos 45 do segundo tempo, que nós tínhamos um nome já praticamente acertado para o gabinete, né? Uma moça que faria parte, ela inclusive seria uma moça também que faria parte toda administrativa de dentro da Câmara, porque na montagem do gabinete, Marcela, nós ficamos em dúvida lá, eu, o Rafael e o Júnior na montagem do gabinete. Ou nós traríamos alguém que já tinha conhecimento dentro da Câmara, que já trabalhou lá dentro, ou alguém de fora, que não tinha, que já trabalhou, tem alguma experiência. E aí eu optei por não ter ninguém que não tivesse nenhum contato dentro da casa. Talvez que fosse que já tivesse trabalhado, mas atualmente não estaria trabalhando. Porém, essa pessoa foi para outro setor e acabou não dando certo a contratação dele no meu gabinete. E eu fui eleito suplente da mesa diretora e numa reunião da suplência, da reunião da mesa diretora, o Evandro comentou que tinha perdido a Emiline. Sim. Na saída da reunião eu falei, Evandro, eu quero a Emiline. Você me libera? Já foi de pronto assim? Na hora, porque a Emiline é muito competente. A Emiline conhece, já tem mais de 6 anos trabalhando na casa e ela conhece todos os trâmites. Eu tinha também, antes de conversar com a Emiline, também já tinha conversado com uma outra pessoa que trabalhou no gabinete do pastor Marcos e outra que trabalhou no Bruno Prato. Então fiquei entre essas 3 pessoas. Mas a Emiline, por ter eu já tive, por conta dos eventos que nós participamos junto com vocês lá no cerimonial, antes de ser vereador, eu já tinha um contato maior com a Emiline, tinha um conhecimento maior do profissionalismo da pessoa dela. Não que as outras 2 pessoas não são competentes, muito pelo contrário, me pareciam ser super competentes. Porém, a escolha da Emiline foi por conta disso, de um contato maior com ela. Foi muito bem feita a sua escolha. E não fugindo do ônibus. Senão os telespectadores vão achar que eu estou fugindo. Não estou. Eu acho o seguinte, Marcelo, nós temos que trabalhar, toda a prefeitura ela tem um custo. Na verdade, eu não estou aqui defendendo que tem que aumentar constantemente o ônibus, não é isso. Mas nós temos que lembrar que Piracicaba hoje é uma cidade muito grande e nós não podemos, a prefeitura não pode custear o ônibus. Esse valor que está sendo cobrado hoje é porque ele existe um custo. E não é só o transporte coletivo, ele tem também o Elevar, que também sai do custo aqui, que atende muitas pessoas. E que é um trabalho brilhante, né? Fantástico. O Elevar tem um trabalho significativo na cidade, então nós temos que contar tudo isso. O que não pode é cobrar excessivamente e não dar condições para o usuário. E isso, como vereador, nós vamos estar cobrando também na prefeitura. Olha, tudo bem. Porém, há de se lembrar que Piracicaba estava abandonada. Era fim de linha, como todo mundo sabe. E no governo Bajas foi trocado mais de 50% da frota de ônibus. Hoje, por volta de 70% da frota, ela é de 5 anos de uso, com menos de 5 anos de uso. Então, tudo isso tem que se levar em conta. Temos que questionar também o aumento. O movimento que está sendo feito hoje, nós temos que tomar alguns cuidados, que não seja partidário, porque o movimento democrático, ele merece, ele tem que ser discutido. A juventude que está vindo aí, que está cobrando todas essas alterações na política municipal, eles têm fundamento sim, eles têm razão de existir, e defendo isso, porque eu sempre fui de movimentos democráticos, jovem, sempre trabalhei com isso, mas eu acho que nós temos que tomar um certo cuidado que não seja partidário. E que também não haja vandalismo. E não há vandalismo totalmente. E nem ofensa, né? Não, nós isso já passamos não pode. muito por isso na Câmara de Vereadores. Isso não pode existir, né? Isso não pode existir. Exato. E o preço da passagem em Piracicaba, nós temos também outro fator que leva em conta, que 22% não paga a passagem em Piracicaba. Então são vários fatores que influenciam isso. 22% é um índice bastante grande. Elevado. Nós temos 22% que não paga, nós temos que ver também o estudante, o Vale Transporte. E lembrando mais ainda, vereador Pedro Kawai, a grande maioria não paga R$3,40. Exato, a grande maioria, por volta de 12, 15% é que paga isso. É por isso que quando se diz que a passagem foi para R$3,40, aí há uma interpretação meio equivocada. Na realidade, o valor da passagem é R$3. Como nós recebemos a nota da Secretaria de Comunicação,
na realidade, paga-se R$ 3,40 aqueles que vêm de fora, que precisam usar o ônibus, precisam pagar na catraca, ou então aqueles que optam por pagar no ônibus, mas a Prefeitura, a Secretaria de Trânsito e Transportes, ela dá todas as condições de você comprar o cartão TIP, de você comprar o bilhete de ônibus e pagar R$ 3,00. E aí você levando em consideração que é uma média de 2,5 milhões por mês de usuários do sistema, que numa média, a média de preço cai, não vai chegar no 3,40 a maioria, não é verdade? Sim. E tem outra, por exemplo, citando o exemplo de Bauru, por exemplo. Bauru é uma cidade do mesmo porte de Piracicaba. Não existe terminal de ônibus em Bauru. Em Bauru? Em Bauru não existe. Aqui hoje nós temos acho que 5 terminais. São 6 terminais. Em Piracicaba tem 6 terminais. Você quer fazer a transição de uma linha para outra? Pagar uma só passagem. Você paga só uma passagem. Exato. Dentro de um terminal que tem a presença da Guarda Municipal, que tem uma segurança, né? Não toma chuva, por exemplo, uma temporada como hoje. Em Bauru já não. Você tem que atravessar a avenida, tomar chuva, de noite você corre o risco de ser assaltado, você está no meio da rua. Sim. Então, isso também entra tudo no custeio. A gente tem que ver tudo isso daí. Volto a repetir, não estou defendendo que a tarifa tem que ser aumentada. Você está colocando a posição do senhor. A posição que eu vejo como até uma maneira um pouco política, um pouco de homem público e um pouco de empresário. Nós temos que ver os dois lados. Isso tem custo. Porque se a Prefeitura quiser bancar o sistema público de transportes, vai tirar da onde? Vai tirar da saúde, vai tirar da cultura, vai tirar do desenvolvimento social? De algum lugar o dinheiro tem que sair para bancar o transporte público. Exato. Nós temos que ver todos esses detalhes. É importante lembrar mais uma vez que esta é a opinião do vereador Pedro Kawai. Por isso que o programa se chama Opinião Agora. E você que está aí do outro lado, aliás, o pessoal do movimento, nós convidamos, a produção convidou ainda essa semana, um dos representantes que inclusive falou aí na televisão, deu entrevista, o Alex, e fizemos um contato com ele, até agora não tivemos retorno de que eles queiram vir aqui para falar. Então, ir lá manifestar, fazer vandalismo, fazer o que achar que tem direito é fácil. Eu quero ver o Caboclo vir aqui, né, na televisão e falar aí para os nossos telespectadores, para Piracicaba, Saltinho, Rio das Pedras e mais, aí uma dezena de cidades, falar aqui no programa, ao vivo, olhando no olho do telespectador, a opinião dele. É o que o vereador fez agora e que vocês aí do outro lado, por enquanto, tiveram coragem. Mas a cadeira está aqui à disposição de vocês. Fique muito claro isso. Vereador, o senhor vai voltar em outro programa, é claro, tá? Para nós fazermos inclusive a hora fechada, fazemos 1 hora de programa. Tá. Mas nós estamos aí com 4 minutos finais, passa muito rápido. Passa mesmo, é verdade. Resumidamente, qual é a área que o senhor vai atuar como vereador em favor da nossa cidade, daqueles que apostaram e acreditaram no seu trabalho, assim como eu também acredito e te conheço há muitos anos, somos vizinhos de bairro. Qual setor o senhor vai atuar para passar para o telespectador e já na sequência a sua mensagem de despedida? Deixar bem claro também, aproveitando, né, do Sim. movimento, meu gabinete está totalmente aberto para que eu possa estar explicando detalhadamente o que eu penso sobre isso, tá? Meu gabinete está à disposição. A minha bandeira, desde quando eu assumi a Câmara de Vereadores, desde quando eu comecei a trabalhar como homem público, é criança, adolescente e idoso. Eu sempre vou trabalhar nesses segmentos. Eu acho que aliados a esses segmentos, a cultura e ao esporte e ao lazer, você dá um bem-estar à população de Piracicaba, que daí você propaga das duas pontas, ou seja, você pega a criança e o adolescente que está se formando e ao idoso que já se formou e já está na fase do descanso, de curtir a vida, e você dando essas oportunidades para eles, você transforma todo o município. Eu acho que essas com certeza serão as minhas bandeiras, o trabalho social de todos. Certo. Vereador, partindo para a sua mensagem, né, de despedida e também para os seus agradecimentos. Antes eu quero, porém, agradecê-lo, porque quando nós fizemos o convite, o senhor já aceitou de pronto vir aqui, falar conosco, fazer um bate-papo, e o que é gostoso é que a gente tem essa liberdade de conversar com o vereador Pedro Kawai, né? E até eu falei para ele, no programa eu vou te chamar de vereador, para o senhor acostumar que o senhor é uma autoridade. Então, vereador, por favor, as suas considerações finais. É uma sorte que na TV a gente não pode falar o que você fala para mim no gabinete. Verdade, né? Vereador. Mas tudo bem, vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite. Estou à disposição para quando vocês precisarem, podem me chamar. Virei com o maior prazer. Agradecer, acima de tudo, primeiramente a Deus pela minha vida, pela minha saúde, tanto minha quanto da minha família. Agradecer a minha família e aos meus amigos que tanto lutaram, para chegar onde eu cheguei. E contem comigo para sempre. Meu gabinete é um gabinete sempre aberto e, como eu falei agora há pouco, é um gabinete que vai lutar pelo desenvolvimento da cidade, defender o interesse público, defender tudo o que ele fala, mas eu tenho certeza que o Gabriel, como foi o Barjas, vai ser um excelente prefeito de Piracicaba, e a Câmara de Vereadores, junto com o Executivo, vai melhorar ainda mais a cidade e continuar esse progresso que veio de 8 anos para cá. Muito bem, eu tive aqui a honra de conversar com o vereador Pedro Kawai, vereador Pedro Motoitiro Kawai, que foi diretor
do Centro Cultural Estação Paulista, que deixou sua marca registrada lá com um jardim japonês, um belo jardim japonês, e também é um dos diretores do Clube Nipo Brasil, Nipo Brasileiro. Aliás, vereador, o senhor já fez a despedida, mas como será a vinda do cônsul para cá na sexta-feira, né? Verdade, isso? Nós não estávamos citamos, esquecendo. Né? E é importante frisar, o cônsul ele teria uma visita aqui na região de Piracicaba, e aí ele ligou para a colônia japonesa, para o Clube Nipo, ele conseguiu o telefone através do Dr. Pedro Mizutani, lá da Raizen. Ele ligou para o Dr. Pedro, que hoje é o presidente da colônia japonesa, do Clube Nipo Brasileiro, e fez questão de fazer uma visita ao primeiro descendente japonês eleito em Piracicaba. Ele ligou, inclusive meu pai até se emocionou quando o Dr. Mizutani contou para ele, quando o escritório do cônsul também ligou. Ele falou assim, é verdade que o Pedro é o primeiro descendente japonês eleito em Piracicaba? O pai confirmou, né? É sim. Então o cônsul faz questão de estar visitando ele, conhecendo ele pessoalmente. O senhor vai falar em japonês com ele? Que jeito, eu tenho tradutor, a gente já convidou a moça para traduzir, mas nós vamos estar fazendo uma recepção para ele, é uma recepção bem rápida, ele abriu um espaço na agenda para ele poder estar vindo a Piracicaba para estar nos recebendo, nos conhecendo. Então ele vai estar aqui por volta de 18 horas da sexta-feira, vai ficar em torno de 40 minutos, 1 hora e já vai voltar para São Paulo. Então é uma honra muito grande receber uma autoridade internacional que fez questão de vir nos conhecer por ter sido o primeiro japonês eleito. E é uma honra também para a cidade receber aqui o cônsul do Japão. Não tenha dúvida. Não tem a menor dúvida. Bom, nós vamos ficando por aqui. Este foi o programa Opinião Agora de hoje, apresentado ao vivo pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Amanhã eu recebo aqui o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, diretor da Força Sindical do Estado de São Paulo e vereador em Piracicaba já no seu 3º mandato, segundo o vereador mais votado, José Luiz Ribeiro. Quero aproveitar e mandar um abraço a toda a diretoria do sindicato. Em nome do Bahia, que é o vice-presidente e diretor, eu quero mandar um abraço em nome do Hugo Liva, também pedir permissão para mandar um abraço a todos os diretores do Sindicato dos Metalúrgicos. E amanhã você acompanha comigo um bate-papo gostoso também ao vivo com José Luiz Ribeiro, vereador e presidente dos Metalúrgicos. Nós ficamos por aqui e até amanhã às 11 horas ao vivo, se Deus quiser. Tchau.